Muito bem, pessoal, vamos lá, continuando o nosso curso de C Sharp, hoje aí um pouco diferente, sem a imagem da webcam, porque ela deu pau. Não sei por que ela tá dando problema, então eu resolvi gravar sem a imagem da webcam, já que eu tenho que postar essa aula, né, ao meio-dia aí, compromisso aqui dos CFB Cursos. Depois que eu arranjar uma outra câmera aí, eu volto a gravar com as imagens, beleza? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre métodos da classe Array, métodos para poder manipular vetores e matrizes. Então, bastante simples, como são muitos métodos, eu resolvi dividir essa aula em duas partes e já deixei tudo pronto aqui para a gente ganhar tempo, certo? Porque vocês estão vendo que é muita coisa. Então, por isso que eu já deixei pronto e vou dividir em duas aulas. Então, não é inscrito ainda no nosso canal, não perde mais tempo, meu brother, se inscreva agora, clique no sininho para não perder nada. Deixa o seu joinha porque isso ajuda demais o nosso canal. Espero nas nossas redes sociais também. Vamos lá, o que nós temos aqui? Tenho 3 vetores e uma matriz. Notem que os 3 vetores têm o mesmo tamanho, mas eu não inicializei com nenhum elemento. Aqui na sequência, coisa nova, eu utilizei a classe random, criei um objeto também random, de nome random, para gerar números aleatórios. E aqui eu usei um for percorrendo o vetor 1 inteiro, e cada posição eu chamo o nosso objeto random, eu chamo o método next aqui do objeto random. Notem que o método next, ele tem sobrecarga aqui. Eu posso utilizar o método next sem nada, certo? E aí ele vai me retornar um valor inteiro qualquer. Posso usar um parâmetro indicando qual que é o valor máximo, vai ser de 0 até 49, ou posso indicar o valor mínimo e máximo. Aqui, ó, as 3 formas, tá vendo? O next sem nada, o next com valor mínimo e máximo e somente o método next com valor máximo. Eu vou usar o next só com valor máximo, então vai ser de 0 a 49. A cada iteração, ele vai executar isso aqui, sortear um valor e colocar na posição indicada aqui como índice do nosso vetor. Pronto, preenchi o nosso vetor com 5 valores aleatórios. Na sequência, eu estou imprimindo aqui os valores do elemento do vetor 1. Vamos lá então, o primeiro método da aula de hoje é o Binary Search. Ele tem um retorno inteiro e ele vai me retornar a posição do elemento procurado. Notem que eu chamo ele direto da classe Array, preciso passar o array de pesquisa e o valor que eu estou pesquisando. Ele me retorna um inteiro que é relacionado à posição desse elemento. Caso o elemento não esteja, o valor que eu estou procurando não esteja no nosso array, ele vai retornar -1. Retorno -1 indica que o elemento não está no nosso array. Beleza? Olha a forma de utilização. Eu criei uma variável inteira chamada procurado com o valor que eu quero pesquisar, certo? E criei uma pos que vai receber a posição desse valor. Então eu chamo ele direto da classe Array, Binary Search, passo o vetor que eu quero procurar e o elemento que eu quero procurar. Ele vai me retornar a posição desse elemento, é o que eu estou escrevendo aqui, ó. O valor procurado está na posição, vai indicar aqui. Lembrando que não foi encontrado, o retorno é -1. O próximo método, nós vamos testar tudo no final, tá? O método copy, que faz a cópia dos elementos de um array para outro. Então ele é chamado também a partir da classe Array e o retorno dele é void. Eu preciso passar o array de origem, o array de destino e a quantidade de elementos que eu quero copiar. Vamos lá! Olha só como é que a gente utiliza. Então a partir da classe Array chamo o copy, passo o vetor 1 como vetor de origem, vetor 2 como vetor de destino, ou seja, vetor 2 vai receber os elementos do vetor 1. E quantos elementos eu quero copiar? Eu quero copiar o vetor 1.length, que é o tamanho do vetor 1, fazendo referência a todos os elementos do vetor 1. Já que os dois têm o mesmo tamanho, isso aqui não vai ser problema para a gente. Aqui eu usei um for each para poder imprimir os elementos copiados. Ok? Então, imprimindo aqui os elementos a partir do vetor 2, vocês vão ver que são os mesmos elementos do vetor 1.
Tenho também o cop2, que nesse caso não é a partir da classe array, é a partir do vetor. Então ele é um método que vai ser chamado a partir do vetor de origem. E eu preciso passar como parâmetro o vetor de destino e a partir de qual posição eu quero realizar a cópia. Então veja bem, a partir do vetor de origem eu chamo o método copy e passo o vetor de destino. Quero copiar a partir da posição 0, ou seja, todos os elementos do vetor 1 vão ser copiados no vetor 3. Na sequência, um for each aqui para fazer a impressão dos elementos do vetor 3. Ok? O próximo método é o getLowerBound. O getLowerBound vai me retornar o menor índice desse array ou matriz. Ou dimensão vai influenciar se é uma matriz ou um array. Se for um array é só uma dimensão, então sempre vai ser dimensão 0. Se for uma matriz eu vou indicar qual dimensão eu quero obter o menor índice. Então vamos ver isso daqui, ó. Ele tem o retorno int, tá? Que é o valor referente ao menor índice. Então veja bem, int para receber o menor índice do vetor. A partir do vetor eu chamo getLowerBound, como é um vetor, é a dimensão 0. Na matriz, como eu tenho nossa matriz aqui, ó, eu tenho duas dimensões, aqui, ó, 1, 2. Se eu quiser o menor índice dessa dimensão é 0. Se eu quiser o menor índice dessa dimensão é 1. Isso lembrando que eu posso ter dimensões diferentes, tá bom? Cadê? Aqui, ó, copy, aqui, ó, getLowerLength. Eu falei bound? Eu estava no bound ou no length? Eu tava no bound, né? getLowerBound, isso. Então, getLowerBound, no caso aqui da matriz, eu quero do índice 1. Se eu quiser do índice 0, é só colocar aqui 0. Beleza? Então, o menor índice aqui vai ser o 0. E eu tenho também o getUpperBound. O getUpperBound me retorna o maior índice. Do vetor, a mesma coisa, a dimensão é 0, que só tem uma dimensão. E da matriz eu posso usar, no nosso caso, duas dimensões, 0 ou 1. No nosso caso, o getUpperBound vai ser o 4. O maior índice é o 4, porque ele tem tamanho 5. Lembrando que começa do 0, então 0, 1, 2, 3, 4 é o maior índice desse vetor. O getUpperBound vai me retornar aqui o valor 4. Beleza? Aqui, ó, getUpperBound, né, que é o lower. getUpperBound vai me retornar o valor 4. E getUpperBound 4 e lowerBound 0. getValue vai me retornar um valor a partir de um índice. Agora note aqui que o retorno dele é um object. Então eu tenho que fazer um cast se eu quiser o numeral. Beleza? Por que que é um object? Porque eu posso ter uma matriz ou um array, não necessariamente de inteiros. Eu posso ter uma matriz de char, de strings, de objetos, tá certo? Por isso que o retorno é um object. E a gente simplesmente usa a conversão adequada para o tipo de objeto que eu tenho armazenado nesse array. Então, a partir do vetor, a gente chama o getValue. E no caso aqui, getValue do índice 3. Ele vai me retornar o valor que está na posição de índice 3. Como aqui é uma matriz, eu precisei indicar, obviamente, 2 índices. Tá bom? Beleza. Próximo método é o indexOf. O indexOf ele funciona da seguinte maneira. Ele vai me retornar o índice do valor que eu indicar no segundo parâmetro. Então, a partir da classe array, eu passo qual que é o array que eu quero pesquisar e qual que é o valor que eu quero pesquisar. O indexOf vai me retornar a posição do primeiro valor encontrado. Se, por exemplo, eu tenho um array com 10 elementos e eu tenho dentro desse array 3 elementos, 3 valores número 5. O indexOf me retorna o índice do primeiro número 5 que ele encontrar. Diferente do last indexOf, que retornará a posição do último numeral 5 que ele encontrar. Então, o indexOf me retorna a posição do primeiro valor que ele encontrar e do primeiro valor que eu indicar. Por exemplo, se eu indicar aqui o número 3,
Ele vai pesquisar, achou o número 3, o primeiro, ele retorna a posição. Se ele achar mais de um 3, o last index of me retorna a posição do último valor, do último numeral 3 encontrado dentro do nosso array. Essa é a diferença de index of para last index of. Beleza? Então, chamados a partir da classe array. O próximo método é o método reverse. O reverse, o que ele faz é inverter a ordem dos elementos. Se eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, chamei o reverse, ele vai ficar 5, 4, 3, 2, 1. Então, é chamado a partir da classe array e eu preciso indicar o array que eu quero fazer a inversão dos elementos. Está aqui a utilização bastante simples. Próximo método é o setValue. E o setValue permite a gente setar, a gente definir um valor em uma posição do nosso vetor. Então, veja bem, ele é chamado a partir do vetor, ok? E eu preciso indicar qual que é o valor que eu quero setar. Obviamente, aqui, ó, novamente, é um object, que pode ser um int, um float, um double, uma string, certo? E a posição que eu quero setar esse valor. No nosso caso aqui, ó, eu estou setando, primeiro aqui, ó, para o vetor 2, eu estou adicionando 99 na posição 0, e depois, como eu estou usando um for, eu estou setando 0 para todas as posições, já que esse for está percorrendo todo o nosso vetor 2. Ok? Beleza, aqui simplesmente para poder fazer a impressão. E o último método da aula de hoje é o método sort. O método sort nós vamos utilizar sempre que eu quiser ordenar em ordem crescente, no nosso caso, os elementos do nosso array. Mas se eu quiser em ordem decrescente, o que eu posso fazer? Eu posso usar um sort, na sequência eu posso usar um reverse. Cadê? Aqui, ó, um reverse, para poder inverter esses elementos. Beleza? O método sort é chamado a partir da classe array e ele recebe o array que ele quer ordenar como parâmetro. Tá aqui, tá vendo? Eu estou ordenando o vetor 1, o vetor 2 e o vetor 3. Beleza? Vamos ver tudo isso daqui funcionando. CLS, CD, aula 23, compilar. Aula 23.C# e rodar aqui o aula 23. Vamos ver tudo isso daqui agora, comparando aqui com o nosso código. Então, eu tenho inicialmente aqui, ó, o random, inicializo aqui o vetor 1 com valores aleatórios. Cada vez que a gente rodar o nosso programa, esses valores vão ser diferentes. Eu faço aqui um binary search, pesquisando o número 33, então eu retorno um valor menor que 0, porque ele não está na posição, não está dentro do nosso, do 33, na verdade eu nem estou precisando 33, né? Estou precisando 3, é porque eu esqueci de mudar aqui, ó. Ah, não, é 33 mesmo. Não está no nosso vetor. Qualquer retorno menor que 0 indica que o elemento não está no nosso array. Beleza? Na sequência, eu utilizei o copy para copiar os elementos do vetor 1 para o vetor 2 e notem que eu estou listando os elementos do vetor 2. Por acaso, são os mesmos elementos do vetor 1 que eu fiz a cópia. Na sequência, o copy to, também utilizei como a partir da posição 0, então ele faz a cópia do vetor 1 inteiro para o vetor 3. Tá aqui o for each imprimindo os elementos. Get lower bound, get long length, a quantidade de elementos, 5. Get lower bound, 0, estou usando todos do vetor 1. Upper bound, 4, já que eu tenho 5 posições, certo? Começando do 0, 0, 1, 2, 3, 4. Beleza? Get value, pegar na posição 3. Opa! Aliás, pegar o elemento da posição 3. O elemento da posição 3 é o elemento 16. Vamos ver aqui, ó. 0, 1, 2, 3. Posição 3 eu tenho o valor 16. Index of 3 está no meu vetor? Não. Então ele retornou menos 1, indicando, ó, esse camarada, esse valor não está no vetor. Então eu retorno menos 1. Se tivesse, ele retornaria a posição desse elemento.
Last index of vai ser exatamente a mesma coisa, porque eu não tenho esse elemento no nosso array. Na sequência, a gente fez um reverse, o próximo método foi o reverse, não foi isso? Deixa eu ver aqui, last index, reverse. Eu inverti os elementos. Notem aqui que eu começo com 43 e termino com 36, e aqui está o contrário, começando com 36 e terminando com 43. Na sequência eu tenho set value, lembra que nós definimos 0 para todas as posições do vetor 2, então ele imprimiu 0 aqui em todas as posições do vetor 2. E tenho o sort, ordenando os elementos, o último método aqui foi o sort, o vetor 1, 2, 3, aqui é o vetor 1 ordenado, o vetor 2 só tem o 0, e o vetor 3, como ele é uma cópia, ele está exatamente igual ao vetor 1, mas ordenado aqui em ordem crescente. Se a gente usar o reverse aqui, é como se a gente estivesse ordenando em ordem decrescente. Beleza, pessoal? Então esses foram os métodos de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde mais tempo, se inscreva agora, clique no sininho para não perder nada e no joinha para ajudar o nosso conteúdo. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.